26 de abril de 2025, sábado da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sábado, chegamos a mais um fim de semana com muita alegria. Vos saúdo com a paz de Jesus. É sempre uma alegria nós estarmos juntos, né? Rezando, meditando a palavra. Isso nos enobrece, nos engrandece espiritualmente. Muito obrigado por você acompanhar e estar rezando junto comigo diariamente. Nós vamos meditar nesta manhã deste sábado a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, versículos do 13 ao 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado e não podia dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esses textos iniciais dos Atos dos Apóstolos, né? Hoje nós estamos no capítulo 4, despertam no meu coração, só partilhando um pouquinho com vocês, um grande ânimo, assim, uma alegria, né? Vamos dizer assim, uma gratidão a Deus pela oportunidade de ter conhecido Jesus Cristo, de fazer parte da igreja. Nossa, minha gente, é uma coisa maravilhosa, né? Quando foi proclamando esse texto, fui sentindo esse calor, essa alegria, sabe? E como eu gostaria que todos os católicos, de fato, sentissem essa paixão pela palavra de Deus e ao contemplar esses relatos da igreja nascente, a igreja primitiva. Olha, minha gente, olha a coragem, né? Olha a audácia santa, olha, enfim, a fortaleza desses apóstolos ao enfrentar o conselho do Sinédrio, né? Os chefes da religião judaica daquele tempo. Eles não estavam diante de qualquer pessoa, né? Eles estavam diante de Anás, de Caifás, do sumo sacerdote daquele tempo, né? É como que se hoje alguém me prendesse e me levasse diante do Santo Padre, o Papa, né? Ou hoje alguém me prendesse e me levasse diante do representante máximo do islamismo, né? Ou como se alguém me prendesse e me levasse diante do representante máximo enfim, de tantas outras religiões aí mais conhecidas. Então, é uma coisa, um fato bastante curioso nós vemos esses apóstolos, essa coragem, né? Essa coragem, essa audácia, porque nós muitas vezes fracassamos, né? Muitas vezes nós, isso eu começo por mim, muitas vezes nós vivemos uma fé muito fria, minha gente, né? Nós
Nós que às vezes nos dizemos tão convictos, às vezes nós somos tão lentos, né? Cadê aquela alegria, aquela energia, aquela fortaleza, aquela resiliência que é própria do cristão? Às vezes nos falta. Então esses textos devem despertar em nós esses sentimentos, ou mais do que sentimentos, despertar em nós essas virtudes, esse modo de nós sermos em meio ao mundo, né? Que isso aconteça em nós. E hoje, esse relato de hoje, muito bonito, né? Os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, eles ficaram admirados porque Pedro e João não tinham estudo nenhum, eles não tinham, né? Muitos estudiosos dizem que Pedro era proprietário de uma companhia de pesca, mas ao mesmo tempo Pedro era uma pessoa ignorante, né? Não tinha estudo, não tinha instrução nenhuma. E de repente esses homens estão pregando de maneira tão eloquente, falando em nome de Jesus de maneira tão convicta. Então eles ficaram admirados. E olha, aqui já vem para nós um grande ensinamento. Meus queridos, quando Deus chama alguém para alguma missão, Deus capacita. Não existe ninguém inapto. Não existe, presta bem atenção, não existe ninguém inapto para uma função dada por Deus. Porque se Deus chama, Ele honra, Ele capacita, Ele prepara, né? Às vezes a gente vê na igreja, né? Eu, sobretudo na posição de ministro, de pastor, né? Às vezes a gente vê na igreja, a gente convida uma pessoa ou outra para fazer alguma coisa, eu não sei fazer, eu não é comigo, eu não tenho condições, não sei o quê. As pessoas vão dando desculpas para as coisas de Deus, né? Olha, minha gente, se Deus está chamando, Ele vai capacitar. Ele vai capacitar. Olha Pedro e João, homens ignorantes, sem estudo, sem instrução nenhuma. E Pedro se tornou o príncipe dos apóstolos, o primeiro papa da igreja de Cristo. Para a gente perceber um pouquinho, Deus ele gosta de instrumentos insuficientes. É isso mesmo, Deus ele quer se utilizar de instrumentos insuficientes. Para quê? Para mostrar para o mundo que quem faz não são os instrumentos, mas é Ele mesmo. É Deus quem faz. Acho que a maior lição que fica quando nós nos lançamos nas mãos de Deus e deixamos Deus nos conduzir, Deus fazer por meio de nós, a maior lição que fica para nós é que não somos nós, é Ele quem faz, né? Pedro estava lá no meio dessas autoridades religiosas e de uma multidão de gente, que essa multidão de gente estava lá porque viu o milagre que Pedro fez, né? E ele estava diante de todas essas pessoas. Tinha lá a autoridade máxima religiosa, mas também tinha lá a pessoa lá que era totalmente desconhecida. Tinha pessoas de tudo quanto é posicionamento social naquele lugar, diante do Sinédrio. E Pedro, ele fala, mas é Deus quem fala nele, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo. O texto de ontem, sexta-feira, falava Pedro cheio do Espírito Santo. Nada no texto é à toa. Quis mostrar que foi Deus quem falou, né? E uma coisa interessante para nós levarmos também nessa manhã desse sábado para a nossa vida é que o que é de Deus ninguém desfaz, minha gente. Ninguém desfaz. O Sinédrio tentou calar a voz dos apóstolos e por meio desta tentativa de calar os apóstolos, eles tentaram matar a memória do nome de Jesus. Mas eles não conseguiram. A maior prova que eles não conseguiram é que nós aqui estamos hoje, em outro continente, o nome de Jesus chegou. E nós estamos aqui como igreja verdadeira, igreja única de Cristo, a igreja católica, anunciando, pregando. Olha, minha gente, eu entreguei minha vida e minha juventude como sacerdote para ser consumida pela igreja e pelo nome de Jesus. Se eu não tivesse convicção disso daí, de que valeria a pena, de que é uma coisa substancial e que é uma coisa palpável, de que é uma coisa concreta, eu não teria feito isso, não estaria perdendo minha vida para algo que não fizesse sentido, né, concretamente.
eu tenho convicção do que eu sou e do porquê eu sou, né? Às vezes tem gente que pergunta para mim, já teve uma pessoa, um amigo, né? Padre, você tem certeza de que você quer continuar sendo padre? Você quer morrer padre, né? E eu disse, olha, se eu não tivesse certeza, eu não tinha nem começado. Não tinha nem começado. Só que pra gente levar essa certeza de que vale a pena ser de Jesus, vale a pena a gente enfrentar, às vezes, autoridades, enfrentar inimigos por Jesus, pra gente levar essa certeza, a gente precisa fazer experiência com Jesus. A gente precisa fazer experiência. Por isso que eu prezo muito pelo batismo do Espírito Santo. Acho que todo mundo precisa experimentar o batismo do Espírito Santo. A fé que é vivida de maneira tão unicamente ritualística, né? Essa fé ela vai no fundo se definhando e depois vai chegar um momento que não vai sobrar nada. Meus queridos, nós precisamos aprender a alimentar a fé, precisa ser alimentada. Nós precisamos aprender a alimentar a fé pelo batismo no Espírito, por aquela intimidade com Jesus, por aquela paixão com Jesus, por Jesus Cristo. Porque senão vai chegar um momento que nós vamos abandonar a igreja. Por que tantas pessoas deixaram a igreja? Por que tem pessoas que começam na igreja e logo mais param? Porque não fizeram intimidade com Jesus. Não receberam o batismo do Espírito, não fizeram experiência com Deus, porque quem faz não abandona nunca. Não abandona nunca. E nós temos que ter convicção daquilo que nós somos, né? Os apóstolos estavam agora cheios do Espírito Santo, cheios de convicção do que eles eram e da missão que Deus tinha dado a eles. Por isso eles enfrentam. E o conselho dos judeus, o que vamos fazer com esses homens? Né? O fato está se espalhando, esse nome desse tal Jesus não pode se espalhar mais. E eles vão torturar, depois nós vamos mandar prender. Aí viu que o povo estava de olhos, mandaram soltar e falaram firme, não é para vocês falarem mais desse Jesus. Mas não adianta conter o que é de Deus. O que é de Deus, ninguém destrói. Por isso, queridos, se nós queremos que na nossa vida as coisas prosperem, subsistam, se mantenham firmes, nós precisamos aprender a colocar Deus nas coisas, né? Por que nós vemos, infelizmente, nesses tempos, tantos relacionamentos, por exemplo, os conjugais, que vão se diluindo, vão se acabando, vão se destruindo? Por causa de que não tem Deus. Se não herege, não constrói uma vida em Deus, não dá certo. Por que não somente relacionamentos conjugais, mas até mesmo sonhos, projetos, porque muitas vezes coisas da nossa vida que nós trazemos, nós começamos e não terminamos, ou nós começamos, empreendemos e depois se destrói. Por quê? Porque você precisa colocar Deus na sua vida. A gente precisa aprender que Deus não Deus não pode ser, embora a espiritualidade seja uma dimensão dentre tantas na nossa vida, mas a pessoa de Deus, o nome de Jesus, não pode ser um atributo, uma dimensão isolada da minha vida. Deus, ele quer transformar todas as dimensões, ele precisa estar em todas as dimensões da minha existência. Mais uma vez, embora a espiritualidade e a vivência religiosa seja uma dimensão, né, paralela às demais, mas a pessoa divina precisa estar em todas as dimensões. Tem gente que vive a prática religiosa, vive a religião, só de domingo quando vai na missa. De segunda-feira a sexta-feira ou a sábado, a pessoa é um pagão, vive como um pagão. Não reza, não consagra a Deus seus dias, não consagra a Deus os momentos desafiadores, não leva uma vida de intimidade, não conversa com Jesus, não conhece Jesus. Né? Jesus para a pessoa é só aquele momento que ela está na missa. Olha, me desculpe eu vou dizer a você, vai chegar um momento que vai começar tudo se desfazer, se destruir na sua vida. Vai, porque
Isso é uma questão de experiência, minha gente. Experiência. Então que Deus nos ajude, que essa palavra linda de hoje possa nos ajudar a buscarmos ser mais íntimos de Deus, a viver uma religião, né? No batismo do Espírito, uma religião com mais profundidade, né? Com menos superficialidade, Então que nós aprendamos com a experiência desses apóstolos que se apaixonaram pelo Senhor Jesus. Força e coragem, desejo a você um bom fim de semana. Hoje, sábado, dia de conviver com a família, com os amigos, né? Como também amanhã é domingo. Domingo é dia de ir na missa, né? Não adianta ficar escutando mensagem do Padre Diego e de tantos outros sacerdotes por aí e depois na missa você faltar da missa de domingo. Isso mostra uma infantilidade espiritual, tá? Então, domingo é dia de missa, ou sábado à noite, né, gente? Quando eu falo domingo, você já sabe que sábado à noite também, né? Então, desejo um excelente domingo a vocês. Amanhã nós não temos esse programa Reflexão Diária, mas será postada a homilia da missa dominical. Força e coragem, segunda-feira nos encontramos nesse programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.